Olá pessoal, tudo bem? Essa semana, né, a primeira semana de agosto, é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E a gente usa ela muito para conscientizar mesmo, educar, né, as pessoas sobre a importância do aleitamento materno. Então eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. Esse ano eu escolhi conversar um pouquinho sobre qual a importância, né, do apoio de profissionais como pediatra, consultora de amamentação, até do ginecologista, na amamentação, no sucesso da amamentação das crianças, tá bom? Primeiro, assim, eu queria muito, muito que quem não conseguiu amamentar, quem tem dificuldade para amamentar, não se sinta mal vendo esse vídeo, tá bom? Algumas mães, por mais que tentem, eu acompanho mesmo, algumas mães, a gente faz de tudo, a mãe tem consultora de amamentação, faz o acompanhamento certinho, e mesmo assim, algumas coisas acabam acontecendo e não permitem a amamentação. E tudo bem, tá bom? A gente sabe de todos os benefícios que o leite materno tem. A gente sabe do vínculo, a gente sabe da questão dos anticorpos, do que é um alimento rico, um alimento vivo, né? Mas algumas mães, infelizmente, não conseguem mesmo amamentar, tá? Então, se isso está acontecendo com você, primeiro assim, um abraço em você, porque eu sei que é difícil lidar com isso, tá bom? E saiba que você tá fazendo o melhor para o seu filho, tá? Eu sei que todo mundo tenta muito, até realmente pensar em parar, tá? Mas pensando um pouquinho sobre o nosso papel como profissional de saúde mesmo, né, no apoio à amamentação, eu queria compartilhar com vocês algumas histórias que eu tenho vivenciado e que me mostram, assim, quão importante é a gente estar junto nessa, né? Então, desde o pré-natal, as consultas de pré-natal com pediatras são importantes, porque a gente vai conversar sobre esses benefícios todos do aleitamento materno, a gente vai conversar sobre as dúvidas, né, que as mães possam ter, a gente vai conversar sobre como se preparar para a amamentação, se tem que comprar alguma coisa, se não tem, né, como que a gente faz esse preparo, sobre a importância de ter a primeira consulta logo que o bebê nasce, depois na primeira semana. Então, a consulta pré-natal é uma consulta que ajuda muito, porque quando você chega lá na maternidade, e aí sim vão surgir as dificuldades, né? Eu sei disso porque eu sou pediatra, e aí eu tinha todo esse preparo durante a residência, apesar de pouco a gente tem, né? E aí quando meu filho nasceu, eu cheguei na maternidade com ele, né? Enfim, né? Eu estava na maternidade com ele, e percebi dificuldade na amamentação. E a equipe da maternidade não estava muito preparada para lidar com isso, né? Eles me diziam que estava tudo bem, até que eu descobri que não estava. E aí eu tive mesmo um pouquinho de machucado, de dor no início. Então, quando a gente conversa antes disso acontecer, você sabe o que esperar. Você sabe que não é para doer, você sabe que se doer a gente tira e coloca de novo, né? Que a gente pode ofertar outras posições. Então, a gente pode conversar sobre tudo isso na consulta pré-natal, para que quando chegar lá na hora que o bebezinho nascer, a gente já está preparado para o que pode dar de errado, né? Porque a amamentação é linda, é uma delícia amamentar, né? Quem mais tem as suas dificuldades, e no início costuma ser difícil mesmo, né? Difícil no sentido de que a gente está conhecendo um serzinho novo, a gente precisa ficar lá quase 24 horas por dia, né? Ao lado dele, e exige bastante da gente a amamentação. No início pode doer um pouquinho, até a gente acertar a pega, então é bom a gente se preparar, a gente saber o que está para chegar. E aí essa consulta é muito importante, tá? E aí, logo que o bebê nasce, na maternidade é legal conversar também com o pediatra ou com a equipe que tá lá, tá? O banco de leite, sempre é bom lembrar, se pedir mesmo para chamar, se você estiver tendo alguma dificuldade. E aí, a primeira consulta do bebê, o ideal é que seja na primeira semana, que é quando surgem as principais dúvidas em relação à amamentação. Mas aí também nessa primeira semana, é legal a gente saber que tá tudo bem se tiver difícil, tá? Então, é muito comum, eu tenho visto isso acontecer, os pais passarem na consulta na primeira semana com o pediatra, e aí por conta de, às vezes, um baixo ganho de peso, que também é esperado nesse começo, ou por uma produção um pouquinho menor do leite, que também é esperado, acabarem se desesperando, ou até o próprio pediatra não está muito acostumado em lidar com amamentação, com aleitamento exclusivo, e acabar indicando o uso de fórmula, por exemplo, né?
A fórmula, quando bem indicada, salva vidas. Eu sou assim, eu sou super fã da amamentação, mas em alguns momentos a gente precisa usar a fórmula. Mas a gente precisa saber quando é o melhor momento para usar, né? Uma coisa é um bebezinho que está desidratando, um bebezinho que realmente não está ganhando peso, que está perdendo muito peso, mais de 10% do peso nesse comecinho. E aí a gente começa com a fórmula para dar uma ajuda ali nesse começo. Mas eu sempre falo, a gente começa com a fórmula já pensando em quando a gente vai tirar ela, quando a mãe quer mesmo amamentar exclusivamente, né? E aí quando a gente começa dessa forma, a gente pensa em formas que não sejam mamadeira. Então a gente vai pensar na relactação, a gente vai pensar na colherzinha, tá? A gente vai pensar no copinho. E aí isso aumenta a chance de que a gente volte a ter a amamentação exclusiva depois, né? Então essa primeira semana é uma consulta muito importante para a gente passar, mas também tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não ficar muito desesperado, porque é a semana que a gente está com mais dúvida, que tudo parece mais difícil, então a gente tem que ir com muita calma, tá? E aí, geralmente, quando tem essas dificuldades, a gente acaba acompanhando mais de pertinho. Eu mesmo acabo acompanhando a cada semana, a gente vai pesando, a gente vai olhando para o bebê, vai vendo como ele está indo, né? E tem algumas coisas que você pode notar na sua própria casa que não precisam da consulta necessariamente para saber se está bom ou se está ruim, né? Uma das principais coisas é a questão do xixi. Então, se o bebê está fazendo xixi bem, não está fazendo aquele xixi que é laranja, que parece que tem sangue na fralda, né? Tá fazendo bastante xixi, as fraldas ficam cheias, xixi clarinho. O cocô do bebê também tá fazendo cocô, como que é esse cocô? E também a questão da atividade. Como é que é esse bebê quando ele não tá mamando, né? É um bebê mais irritado ou é um bebê tranquilo? Acaba de mamar, solta do peito, fica tranquilo. São dicas que a gente pode ir olhando para saber se a amamentação está indo tudo bem, tá? Então, a primeira consulta com o pediatra é muito importante que ela seja feita o quanto antes, para a gente também tirar as dúvidas e apoiar quando tiver alguma dificuldade. Quando essa dificuldade é muito grande, né, quando a gente tem fissuras, ou quando a posição, a pega do bebê não está muito legal, eu acabo até fazendo mesmo parcerias com consultoras de amamentação, que vão na casa, que ficam ao lado, que tem preparo, que a gente tem o preparo na residência, mas não é um preparo tão detalhado na amamentação. E aí as consultoras têm esse preparo para te ajudar também, tá bom? E aí depois que passou a primeira semana, né, e durante o primeiro mês, manter essas consultas com o pediatra, tirar todas as dúvidas que você puder, tá? Não importa, pode parecer muito bobo, mas as dúvidas bobas geralmente são as mais importantes. Então tire todas as dúvidas mesmo, converse, não se sinta mal se você não estiver dando conta, tá bom? A gente tá aqui para fazer o melhor para o bebê, né? E para a mãe também. O bebê só vai ficar bem se a gente, mãe, também estiver bem, tá? Então, não fique com vergonha. Converse mesmo, exponha as suas dúvidas, as suas inseguranças, para que a gente consiga fazer esse período ser o melhor possível, tá bom? Para vocês dois.